Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a convivência nas grandes cidades e automaticamente nós vamos falar do Jorge Simon, tá? Então, o último assunto é de sociologia. O primeiro assunto, ele corresponde à filosofia, tá? Eu vou projetar os slides, a gente vai fazendo tranquilinho, tá? E vamos lá. Hoje eu vou dar menos exercícios para vocês, tá? Se retorna às aulas aí. Então, vou deixar a aula mais light, tá? Não vou dar tantos exercícios, não. Ô, galera, o que que vocês fizeram de férias? O que vocês fizeram de bom aí nas férias? Eu só li. Só leu, Carol? Aham, estudei. Eu só ajudei minha tia a preparar a aula. Tá bom. É, tem um pequeno detalhe, vocês não podiam ficar saindo, né? Eu esqueci dessa, eu esqueci dessa questão. Vocês não podiam ficar passeando. Ô, Bruno. Bruno, Arthur Fala, senhor. e o Alan. Agora eu lembrei. O que que vocês fizeram de férias? Ô, Alan, nos primeiros 20 dias eu tava tipo um zumbi. Nossa, Alan. E você, Bruno, o que que você fez de férias? Ah, eu li, estudei. Nada demais. Tá, muito bem. Tá faltando um. O Alan respondeu, o Bruno respondeu. Quem que é o terceiro? Arthur, Arthur. O Arthur. Eu não fiz nada, senhor. Não, muito bem, Arthur. senhor, você pegou Covid? Eu? É, Não. Graças a Deus, não. aí eu Eu, também che- não, graças a Deus. eu cheguei a fazer exame, que eu tava com a garganta minha doendo, tava raspando a minha garganta, só que é aquela questão, né? Eu abuso muito quanto a questão de tempo frio, questão de coisa gelada e esse tempo seco. Então, a minha garganta é natural. E no mês de junho, julho, agosto, ela raspa um pouco mesmo e fica inflamada. Porém, eu preferi fazer exame para ver, porque eu fui correr em alguns dias que estava meio frio. Eu fui correr do jeito que eu tô aqui para ministrar aula para vocês, de bermuda, short e camiseta. Então, tipo, eu acho que pegou mais seriedade. Eu chego em casa, tomo água gelada, Gatorade para repor sais. Então, eu prefiro fazer o exame. Graças a Deus não deu nada. Eu fiz, quem, eu acho que era, quem tinha falado comigo era, eu sou não, Eu. a Nayara. Eu já ia te chamar de Letícia. Então eu fiz, mas só para tirar da cabeça, certo? Porque a gente fica psicologicamente doente e biologicamente não, né? Então é aquela coisa. Eu preferi fazer para tirar da cabeça.
graças a Deus não deu nada. Eu tenho preocupação com os meus pais também, né? Apesar de não serem velhos, meu pai tem hipertensão, então faz parte do grupo de risco. Então eu preferi fazer o exame, mas graças a Deus de boaça. E vocês? Tudo Eu tranquilinho, também né? fiquei com. Mas eu fiquei com muita sinusite só. Porque a minha cama, ela fica do lado da janela. Então entra muito ar pela janela. Aí eu respiro ar frio. Certo. Bom, bom também. Sendo só sinusite, tá ótimo. Tá ótimo, entre aspas, né? Seria bom não ter tido nem sinusite, né? É. Porque sinusite também é horrível, né? Incomoda pra caramba, gente. Ô, Bruno, o Bruno dormiu. Não, pode falar. Ô, Bruno, seguinte, eu troquei a minha internet, tá? Daqui de casa. Se der alguma tremidinha, você fala pra mim, fazendo favor? Pode deixar, senhor. Agora eu tô no Wi-Fi e comprei uma internet. É 100 o quê? 100 mega, 100 giga, 100, sei lá o Eu que acho é. que 5 mega, senhor. Isso, é esse negócio aí mesmo. Pelo menos agora, teoricamente, vai dar para fazer a transmissão tranquilinho. Que de 1 mega, que era da Vivo para 100, eu acho que subiu um pouco, né? Subiu só 99 mega. Ah, então, Sérgio Braga. Quem que é Sérgio Braga? Nossa, senhor, eu tava indo perguntar pro Bruno agora no PV. O- Deve ser o Paulo. Só pela resposta deve ser o Paulo, no mínimo, né? Ó, então, aí eu catei e coloquei porque, tipo, não dava mais pra ficar aquela internet em conta que eu não conseguia fazer minhas coisas. Bruno, é, é o Paulo, típico do Paulo, já tá xingando a gente cedo, normal, né? Trocou a ferradura, tá? Zero a ferradura. Galerinha, vamos lá? Deixa eu abrir, tal, tal, tal. Beleza. Turma, seguinte. Ó, Filosofia, capítulo 12, tá? O pessoal gosta de acompanhar aí com a apostila. Vou começar na página 176, tá? E a gente vai observar simplesmente a questão do René Descartes e a modernidade. Porém, eu vou iniciar falando a ideia do racionalismo com vocês, certo? Ó, a gente vai observar, né, Bruno, né? Não, Bruno não. Deixa eu ver quem. Ô, Paulo, dá um oi aí, Paulo. Paulo não vai responder. Só se chama ele de Sérgio Braga. Ah lá. Ô, fala uma coisa pra mim. O que que é o racional? Quer soltar o microfone pra falar? Pode soltar, tá? Hoje em dia era um programa na TV Record, no período da manhã, passava receita. E hoje em dia é pleonasmo vicioso também.
Tô esperando ele me xingar. Ô, galera, seguinte. Ficou bravo. Ó, vamos lá. Vou explicar para vocês, né, o que a gente vai pensar na ideia do racionalismo. Seguinte, se a gente for observar, ser racional tá virando privilégio. A gente vai observar simplesmente, né, a questão relacionada ao seguinte detalhe. O racionalismo, né, primeiramente, o racional, né, tem a questão relacionada a você pensar, a você estudar, a você levar em conta as questões referentes à razão para estar chegando a uma resposta, tá? E a gente observa simplesmente que o racionalismo, né, ele está relacionado a uma corrente filosófica que vai privilegiar a razão. A razão é colocada como o primeiro ponto a ser analisado dentro das questões filosóficas, né? E a gente vai observar que todo conhecimento deve ter um fundamento. Todo conhecimento que é possível se obter, ele tem um fundamento ali. Então, para que você consiga entender aquilo, para que você realmente exista aquilo ali, é necessário que haja um fundamento, é necessário que você consiga provar, que seja racionalmente visível, racionalmente provável, né? Então, a questão referente a raciocínio está relacionado diretamente à razão. A razão, ela está relacionada às questões que você consegue ter prova. Nada relacionado à emoção, nada relacionado à fé. Tudo você consegue ver o que está acontecendo ali e você consegue receber provas desses acontecidos ali dentro daquele exato momento. Tá? Simples dessa maneira. Tá? Ô, Sam, Oi, Carol, não, é Nayara. Nayara. Calma que eu tô acordando também. Então, o que é ser uma pessoa racional? Racional, Nayara, está relacionado diretamente ao seguinte: a você observar, a você pensar, a, a você pensar em todas as suas decisões. Mas quando a gente fala nessa questão do pensar nas decisões, você vai levar em consideração a razão, todos os acontecimentos daquele local, para você tomar uma decisão. E você esquece a questão dos sentimentos, você esquece a questão da fé. Você só vai usar a cabeça na moda do outro. Você vai fazer, né? Você vai ver dentro daquele determinado local o que você pode fazer, né? Você vai tomar suas decisões baseadas no que vai ser melhor, esquecendo a questão do sentimentalismo, né? Ô, Carol, dentro da filosofia, no dia a dia, né, a gente encara realmente uma pessoa racional, como uma pessoa sensata. Exato. Não tem o que falar. E a gente pega, dentro da ideia do racionalismo, podemos pensar numa pessoa fria e calculista. Uma pessoa onde não há sentimentos sendo colocados, né? Por quê? Eu peguei, já aproveitei conscientemente ruim do nosso querido e ilustre Paulo, né? Paulo César. Exato, que não deixa de ser racional, né? Se a gente fala uma pessoa fria e calculista, o cálculo, o Paulo vai concordar comigo, quando a gente fala de uma pessoa que é cálculo, automaticamente lembra a questão da razão, a questão do raciocínio, né? A pessoa tá ali, porque não tem calculadora perto. A pessoa tá ali, né? Tá calculando, tá vendo, tá analisando
toda aquela situação para ela agir, né? Para ela ver como que ela vai se sair melhor dentro daquela questão. Prejudique os outros ou não prejudicando os outros, independente do que vai acontecer ali. Então a gente sempre observa em questão referente a uma pessoa racional, ela está relacionada ali a uma pessoa que vai estar observando todas as formas possíveis de estar se saindo bem e esquecendo muitas vezes a questão referente Vitória. Não necessariamente, tá? A Letícia Vitória. Não necessariamente vai ser ah, alguma coisa extremamente ruim, né? Mas seria uma coisa, Nayara, exato, que ela raciocina muito, né? A pessoa pensa demais antes de estar fazendo alguma coisa, né? A pessoa vai estar levando em consideração diversos pontos para estar chegando a alguma coisa, para estar fazendo alguma coisa dar certo ou dar errada dentro daquele exato momento. Pode ser, ô Letícia, que essa pessoa parta para o lado ruim. Pode ser que essa pessoa parta para o lado bom, tá? E a gente sempre pensa na questão do racionalismo como uma pessoa fazendo as contas e sendo uma pessoa fria, não utilizando a, a questão referente aos sentimentos, né? Porque às vezes a gente fala assim, pô, a gente vai levar em consideração, né, ah, algumas questões, tá, que acontecem ali dentro da sociedade, então você acaba se levando pelo lado sentimental, né? Então, automaticamente, a gente observa que você coloca a razão ali em primeiro lugar, né? Você acaba levando em consideração todas essas questões ali, né? Aí você vai fazendo, vamos colocar dessa maneira, você faz os cálculos para ver se vai dar certo ou não, né? E a gente observa, a gente pensa na questão da corrente filosófica, da parte do racionalismo, né? Nós vamos ver a seguinte questão. Você, né, a razão ali, a gente observa simplesmente, ela consegue, né, conduzir a humanidade. Ela consegue conduzir a humanidade à verdade sobre a natureza de todas as coisas que existem dentro daquele exato momento, né? A razão, Letícia, Nayara, as meninas que estavam perguntando agora, aos meninos que estão assistindo também, né? A gente observa que a razão, ela vai estar levando a humanidade, ela vai estar colocando a humanidade no caminho da verdade sobre a natureza de todas as coisas. Pô, o que é a ideia de natureza de todas as coisas? A gente observa que a natureza de todas as coisas está relacionada diretamente ao detalhe, né? Tudo, ao longo do tempo, vai ter um início, certo? E esse início, a gente vai observar a razão tomando conta ali, vai estar relacionando diretamente a natureza, ao início dos acontecimentos de todos os itens, tá? A gente pega e observa a natureza de todas as coisas, como as coisas começam, como as coisas fazem, entre outras questões ali, tá? Então nós vamos sempre observar essa ideia. Nós vamos observar, né, que o tio que mais se destaca quando nós pensamos na questão do racionalismo, né, o filósofo que mais se destaca quando nós pensamos na ideia do racionalismo vai estar relacionado diretamente ao nosso querido e ilustre René Descartes, tá? E a gente vai observar que o René Descartes, né, ele é um dos caras
do racionalismo ali. Por quê? Ele vai usar, né, um método calçado ali, observado na geometria, né, e nos preceitos do método racionalista. O Descartes, para estar utilizando toda essa questão. Ok, Bruno. E o Descartes, para estar utilizando toda essa questão, né, a gente observa que simplesmente ele vai estabelecer 4 regras para estar fazendo essa questão. Nossa, Paulo, deixa o coitadinho do Bruno. Eu acho que vocês estão pegando muito no pé dele. A gente vai observar. Nayara, isso aí é a ideia do Paulo. O Bruno vai me pegar lanche? Ah, senhor, eu gosto de um lanchinho de manhã. Ah, é legal, né? Eu adoro Não, pizza de mas manhã. não aqueles lanches, sabe? É tipo pão com queijo, essas coisas que eu como. Ah, não. Um pãozinho com presunto e mussarela de manhã e É, um expresso é uma delícia, né? senhor, é isso que eu tô falando, não um x-salada. É, eu achei do jeito que vocês falaram, e do jeito que o Paulo acusou o coitadinho do Bruno, que seria um x-salada, um x-bacon, um Big Mac, alguma coisa desse tipo. Eu também adoro, Carol. Pizza amanhecida, uma delícia. Principalmente se ela estiver gelada. Nossa, é isso que eu ia falar agora. Ô, Bruno, já voltou? Ô, Bruno, cadê o lanche? Ah, sabia que ele ia colocar aqui o lanche. O lanche que você já deve ter comido. O lanche que. O lanche aí que soltar, na hora que você falou que a mamãe chamou, soltaram aí entre seus coleguinhas, você tinha ido buscar lanche. Ele colocou até em letra maiúscula, ficou bravo. Nossa. Ô, Bruno, o Paulo te zoando é normal, né? Agora até a Julinha tá te zoando. Ô, Bruno, falando nisso, ah, apesar que não, vocês não puderam combinar para ir em algum lugar nenhum por causa da quarentena, né? Mas o seu, Arthur, o Alan, vocês, ah, vocês não fizeram nada nas séries que não tinha como sair, né? Muito bem. Judas corre aqui. Não entendi essa, Paulo. O Tutu tá namorando? Tô até de aliança. Você tá brincando? Que legal. Você tá quietinho ainda, Bruno?
Bruno tá igual o coronavírus, só pegando todo mundo. É, ah, com certeza, Paulo. Com certeza. Ô, galera, vamos prosseguir aqui. Ô, Bruno, manda uma foto depois do lanche no grupo e marca o Paulo. Pronto. Ele vai parar de te chamar de egoísta, né? Pega, manda, marca o Paulo ali e fechou. Galera, a gente vai observar, né, dentro das 4 questões que o Descartes vai estabelecer, as regras ali que ele vai colocar, dentro de todas as questões, vai estar colocado da seguinte maneira. Para estar fazendo o estudo racional de qualquer objeto, de qualquer coisa, da natureza de qualquer item ali. A primeira, né, da evidência. Quando a gente pensa na questão da evidência ali, ele vai defender, né, que jamais deve-se aceitar algo como verdadeiro, a não ser que este algo apareça de modo claro e distinto à mente. Ou seja, para você aceitar alguma coisa como verdadeiro, você deve ter uma boa quantidade de provas dessa coisa. A segunda é estar relacionada diretamente da análise, né? Quando a gente pensa na questão da análise, está relacionada diretamente à ideia defendida, né? Defender a necessidade da fragmentação das dificuldades para facilitar a sua resolução. Quando você pega e está fazendo a análise de alguma coisa, se você está com dificuldade para fazer a análise desse determinado treco, você deve dividir esse determinado treco em várias partes, pegar uma parte de cada vez para estar analisando, para estar resolvendo, né? Como, por exemplo, o Paulo, se o Bruno for montar um lanche, ele não vai pegar todos os recheios do lanche e jogar junto. Primeiramente, ele vai pegar o pão, vai abrir o pão no meio, né? Aí tira-se o miolo, coloca-se, né, na chapa ali a mussarela, o queijo prato, a questão referente ao presunto, ao peito de peru, o tomate, né? Ali deixa fritar, tal. Aí você tira ali da chapa, joga dentro do pão, coloca o alface, fecha e já era, né? Então você vai dividir em várias partes. Não, fica ruim, tem que ser tudo divididinho, né? Ah, Paulo, você é você, né, Paulo? O Bruno só dá risada. Aí, galera, a gente observa, turma, a questão referente ao seguinte, né? A ideia relacionada diretamente a você fragmentar, tava brincando, né? Ah, Paulo, depende, hein? Lanche muito lotado de coisas às vezes não é bom, não. Se é um lanche que tem, por exemplo, presunto e hambúrguer, você não sente não o sabor do hambúrguer nem o do presunto, né? Eu gosto de lanchinho básico. Eu, eu acho que um sabor de carne anula o outro. Ah, não, Paulo. Seguinte, bife, bifinho macio, ovo, mussarela, né, ou queijo prato em cima, tomatinho e alface. Fechou, pãozinho francês. Olha, Bruno, o argumento racional para eu defender a questão das duas carnes, né,
está relacionado diretamente ao seguinte detalhe. Ó, dentro da questão, né, referente ao método racionalista, a minha análise está relacionada ao seguinte. Sobre o meu ponto de vista, sobre a minha análise racional, eu observo que se você tem um hambúrguer e você tem uma fatia de presunto, ao você colocar os dois juntos, um acaba anulando o sabor do outro. Então acaba havendo dificuldade para o meu paladar identificar qual que é um e qual que é o outro. E eu particularmente não gosto do sabor dos dois misturados, né? Então por isso que eu gosto de carne ou o presunto. Pode ser hambúrguer e tal, não jamais os dois. Também nada daquele negócio de hambúrguer com salsicha. Eu acho que mata o lanche também, né? Não precisa ser aquele lanche desse tamanho lotado, não, gente. Lanchinho ali fino, básico, com os itens necessários. A gente vai observar, né? A terceira regra ali, que ela vai estar sendo chamada de síntese, né? Ela vai estar relacionada diretamente, né, à necessidade de que os pensamentos fossem conduzidos a partir de objetos mais acessíveis em direção ao conhecimento mais complexo. Então você pega os objetos mais acessíveis ali, né? Todas as questões que você tem de forma mais fácil de acessar, e dessa maneira você transforma em conhecimentos mais complexos, tá? E a quarta está relacionada diretamente às questões referentes às enumerações, tá? E às revisões. Nós vamos observar que são essenciais para que, ao fim, haja uma certeza de que nada foi omitido durante o desenvolvimento de uma investigação que visasse a verdade. Nada pode ser omitido quando você está fazendo uma investigação que visa você estar chegando às questões referentes à verdade, tá? Dessa maneira, a gente observa todas as questões referentes à situação. Galera, só me respondam uma coisa, por gentileza. A professora Fernanda está perguntando, mandou um recado no grupo aí de vocês, como o notebook apitou aqui, eu abri para ver. Bom dia, começaremos às 10h15 hoje, ok? Tá? Depois, a minha aula vai acabar 9 horas, 9h10. Vocês dão um okzinho lá para tia Fernanda, beleza? Então, beleza, galera. Obrigado só pela... Aí, pelo menos, ela pode se organizar. Bruno, cadê a foto do lanche? Beleza? Vamos voltar à minha aula. Só para ajudar a Fernanda ali. Então, galera, a gente observa simplesmente, né, que as revisões elas fazem parte, né, do ponto essencial da investigação, da análise para se chegar à verdade. Você deve investigar, você deve revisar tudo para ter certeza que você não esqueceu de nada, né, para estar desenvolvendo uma investigação que chegue à verdade, que você consiga trazer a verdade. Racionalmente, nós vamos observar que chegar à verdade não é nada tão simples, né?
racionalmente, chegar à verdade não é nada, né, extremamente simples ali. Você pega e tem uma série de critérios para estar estabelecendo essa questão referente à verdade. Você vai fazer diversas análises para chegar ao ponto real e ao ponto verdadeiro. Nós vamos observar também, né, a questão referente às operações matemáticas. As operações matemáticas, elas são um item extremamente importante para o racionalismo a partir da Idade Moderna. Por que a questão das operações matemáticas, né? Simplesmente porque a ideia das operações matemáticas estão relacionadas ao seguinte detalhe, né? A gente observa que a operação matemática ali, né, sendo colocada, ela vai estar conseguindo provar todas as verdades, né? Uma operação matemática, ela é baseada no racional, né? Você vai somar, por exemplo, 3 e 7 são 10, né? Então a gente vai observar, você consegue provar aquele número. Você vai pegar a questão referente às operações de diâmetro, de raio, de ângulo, do que seja, e você vai provar a existência daqueles números, né? Então o racionalismo ali junto com a matemática, ele vem a partir da Idade Moderna, e você consegue estar provando os novos acontecimentos ali ao longo do tempo. A gente observa a questão referente ao racionalismo, né? Para o racionalismo, a gente vai observar que tudo tem uma causa possível, tudo tem uma causa possível de entendimento, né? Por mais que possa ser demonstrada de forma empírica. E a matemática, ela sempre é indispensável nessas questões. Já vou falar de empirismo para vocês, tá? Matemática, ela é sempre indispensável quando nós pensamos nessas questões. Nós observamos, né, que seria necessário estar recorrendo ao raciocínio, né, a uma operação mental, lógica e discursiva para você chegar a determinadas conclusões. Então, sempre é necessário você fazer operações, você raciocinar para chegar a uma determinada conclusão. Nós observamos a questão referente ao advento do Renascimento, né? Ela defendia a necessidade de elaboração e verificações matemáticas entre os seus preceitos, né? E que trouxe inovações incontestáveis para o desenvolvimento de uma visão de mundo racional. Ela também contribui para a consolidação do racionalismo. Tá? Então a gente vai observar simplesmente que o Renascimento, o movimento renascentista, galera, a partir do século XIV, do século XV, nós vamos observar simplesmente as grandes necessidades de elaborações e verificações matemáticas para estar mostrando todos os acontecimentos dentro da sociedade naquele exato momento, para estar mostrando todos os acontecimentos, todas as questões sociais dentro daquele exato momento, dentro das questões racionais. Nós observamos também, né, para privilegiar, para estar privilegiando a razão, né, a gente observa simplesmente em detrimento do mundo sensível, né? Esse movimento,
ele vai estar estabelecendo, né, um dos mais importantes elementos do mundo moderno. A razão, ela vai separar o mundo medieval do mundo moderno. A razão, ela simplesmente separa os dois mundos dentro da sociedade. Eu acho essa questão de extrema importância, né? Eu acho essa questão aí de extrema importância da dentro do entendimento de filosofia e não só dentro dessa questão, tá? Do entendimento de filosofia. Mas eu acho que dentro das questões referentes à história, a gente vai observar o seguinte detalhe, tá? A ideia ali está relacionada diretamente ao seguinte: historicamente, filosoficamente, cientificamente. Nós vamos observar a razão separando de forma extremamente grande o mundo medieval, a era medieval, do mundo moderno. A era medieval do mundo moderno sendo separado de maneira extremamente grande. Tá? Então nós vamos observar essa questão dentro da sociedade. Essa grande separação dos dois lados da sociedade ao longo do tempo. Tá? Então nós vemos toda essa ideia. E se nós entrarmos na questão do empirismo? Quando nós pensamos na questão do empirismo, né, eu falo de empirismo, não tem como não lembrar do nosso querido e ilustre John Locke, né? A gente vai observar simplesmente a questão referente ao empirismo, que ele vai se caracterizar a partir da experiência sensível. A gente observa simplesmente, né, e nesse sentido, pode até ter um contexto histórico, filosófico, né, conforme a afirmativa de Aristóteles. Nada está no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. Vai resumir de forma extremamente perfeita o modo empirista de investigar a realidade. Para o empirista, né, você deve sentir aquela determinada coisa para que você consiga conhecer aquela determinada coisa e a partir desse momento, né, investigando a realidade. Galera, quando eu falo sentir, não necessariamente igual a água que você coloca a mão dentro da água, você molha a mão, e você sente que a água está quente ou está gelada, ou está em temperatura ambiente. O sentir, nesse caso, está relacionado diretamente aos 5 sentidos do corpo, né? Paladar, olfato, visão, audição e tato. Certo? A gente observa esses 5 sentidos, né, quando nós pensamos na questão referente à ideia dos sentidos, a ideia de você estar investigando. O empirista, basicamente, é aquele que tem que ver para crer. E a gente observa, né, que tanto o empirismo quanto o racionalismo, eles vão estar lado a lado, né, ao desenrolar da sociedade. Eles estão lado ao lado. A gente vai observar também, né, a questão referente a ser colocado
como outra doutrina filosófica. Essa outra doutrina está relacionada diretamente ao fundamento daquilo que se refere à questão do conhecimento e ao sujeito que conhece, né? A gente vai observar o Arthurzinho. Você tinha caído, Arthurzinho? Machucou? Achei que você ia me xingar, Arthur. Aqui, galera, a gente vai observar simplesmente a. Aqui a gente vai observar, né, o empirismo, né, ele está do lado do racionalismo, simplesmente, né? Ele está do lado do racionalismo. Nós vamos observar simplesmente que, dentro de toda essa questão, né, nós vamos observar que ele vai estar que os dois vão estar juntos dentro das doutrinas filosóficas para chegarem ao conhecimento e ao sujeito que conhece, né? Então, quando a gente pensa em empirismo e racionalismo, essas duas correntes elas estão lado a lado para estar chegando às conclusões dos conhecimentos ao longo do tempo. O principal teórico do empirismo, conforme eu falei, vai ser o nosso querido e ilustre John Locke, né, que vai defender a chamada tese da tábula rasa, né? Na tese da tábula rasa, simplesmente ele afirma que as pessoas nada conhecem, né? Como se elas fossem uma folha em branco. O conhecimento das pessoas, ele acaba sendo limitado às experiências vivenciadas e às aprendizagens, tá? E a gente vai observar que tudo isso vai ocorrer por meio de tentativa e erro, né? Nós vamos observar que o empirismo, né, está relacionado diretamente àquilo que pode ter uma veracidade ou uma falsidade. Vai ser verificado por meio dos resultados de experiências e observações. Nós vamos observar, né, a percepção do mundo externo e a abstração da realidade realizada na mente humana. Elas vão estar possibilitando que o homem adquira sabedoria segundo o empirismo. Simplesmente a percepção, a observação, ou seja, a experiência que nós temos dentro do nosso dia a dia, vai fazer com que nós conhecemos, com que nós adquirimos conhecimento da realidade ao longo do tempo. Com que nós vamos adquirindo os conhecimentos ao longo do tempo, que nós vamos observando e vendo a realidade ao longo do tempo. Tá? A gente sempre observa essa questão, né, referente à realidade. A gente sempre observa essa questão referente à sabedoria, segundo o empirismo. Tá? A gente sempre observa todas essas questões, né, dentro da ideia da sabedoria, dentro das questões referentes, né, aos pontos relacionados à sociedade. Nós vamos observar, né, que embora tenha se baseado no cartesianismo do Descartes, o empirismo ele não aceita a existência de ideias inatas. Tá? A gente observa simplesmente, né, que ele não vai aceitar a existência de ideias inatas e vai resultar da capacidade de pensar da razão, né,
como defendia o francês. O francês, no caso, né, é o Descartes. A gente vai observar que o movimento, que a razão, ele tem a função de estar organizando os dados empíricos, né, e de unir uns dados aos outros para estar chegando por meio à experiência, por meio da experiência à realidade, à verdade. Conforme você vai tendo as experiências de vida, você vai estar conseguindo chegar à verdade ao longo do tempo, né? E a gente observa que aquela frase que a gente vê do Aristóteles, né, que nada pode existir na mente que não tenha passado antes dos sentidos, ela está relacionada diretamente à experiência interna ou externa das pessoas ao longo do tempo. Tá? Então, a gente sempre observa essa questão referente à experiência das pessoas, né? A experiência, a análise que as pessoas vão fazer ao longo do tempo. O empirismo, né? Nós observamos simplesmente que ele vai causar. Peraí, Paulo, deixa eu olhar para ler aqui. Ai, Paulo. Nada pode existir na mente que não tenha passado antes dos sentidos. Dos sentidos. Ah, qual que seria a contestação lógica? Manda, vamos ver. Paulo foi lá no Rio buscar o microfone. Então, senhor, essa é a contestação lógica para essa frase. É muito boa, inclusive. Porque, assim, sabe... Você já viu uma cor chamada magenta? Quem? Uma cor. Uma cor chamada magenta. É um tipo de Não. rosa. Tá. Tipo assim... Rosa Isso que pra eu mim é tudo rosa. Então, mas é aí que entra uma explicação lógica muito boa. Que a gente fala assim, tudo que a gente conhece tem que passar pelos sentidos. E é aí que eu provo que isso é mentira. Porque assim, o magenta, na verdade, ele não existe. Tipo assim, dentro do olho tem três cones de cor, que na ordem são um vermelho, um verde e um azul, que são os três espectros básicos da luz, né? Certo. Quando a luz passa para ali, o olho capta as cores. O magenta seria tipo você fazer uma intersecção do vermelho com o azul. Só que o cérebro não consegue fazer isso, porque entre o vermelho e o azul tem o verde. E o magenta seria uma cor que passa do vermelho pro azul sem o verde. Então, como o cérebro não consegue criar isso, ele inventa uma cor para colocar no lugar, que é o magenta. O seu cérebro, ele... Por isso que magenta é a única cor que tem a mesma quantidade de frequência azul e vermelho no espectro no espectro cerebral, porque ela não existe de verdade no espectro. Se você fizer o teste de Newton, ela não aparece, ela fica branca. Ela não existe, é uma ilusão do seu cérebro. Seu cérebro só cria essa cor ali para não ficar em branco, entendeu? Porque ele não consegue processar uma cor que seja ao mesmo tempo azul e vermelha sem passar pelo verde. Aí ele coloca isso aí no lugar. Então você tem essa cor no seu cérebro, só que você nunca viu ela de verdade. Ela é só uma ilusão. Você está ali tapando um buraco, porque o seu cérebro não consegue montar uma cor de verdade por ali. Entendeu? Se você fizer no teste de Newton com prisma, não vai dar magenta, vai dar branco.
Essa cor Entendi. não existe de verdade. Então, quando a gente olha esse tom de rosa magenta, ele não existe. É uma invenção? O nosso cérebro só coloca isso aí no. Ele literalmente ele mistura a mesma quantidade de frequências azuis e vermelhas para fazer isso na nossa mente, mas ela não existe de verdade. Mas o nosso cérebro só coloca ela ali pra ficar no lugar, entendeu? Pra você enxergar alguma coisa. Pra não ficar, tipo, uma imagem preta. Eu entendi. Só coloca E isso aí. todas as pessoas enxergam o magenta na mesma tonalidade, sendo que o cérebro coloca no lugar para não ficar com um traço preto ou um traço branco? Então, é aí que entra. Todas as pessoas têm uma magenta dentro do cérebro, mas é o que fica escrito, porque o nosso cérebro, o cérebro das pessoas, ele vai usar a mesma quantidade de ondas de frequência azul e vermelha para formar uma magenta, mas só na nossa cabeça, entendeu? Na vida real, magenta não existe. É só uma ilusão ótica. Tipo, é só de você olhar que você consegue ver, mas na verdade, realmente, cientificamente falando, é uma cor que não existe no espectro. Se você tentar fazer ela com o prisma de Newton, vai dar branco, não vai dar magenta. Sim, sim, eu entendi o que você comentou. Agora eu fiquei curioso para saber que abençoada cor é essa. Peraí. Magenta. Ah, tá. Tem trocentos tipos de rosa. Tem rosa mais puxado pro roxo e rosa mais puxado pro rosa mais claro. Resumindo, Paulo, nem quem colocou aqui sabe a cor certa que é o magenta. Isso que é o mais interessante que eu falei. A paleta de cores do magenta tem 9 tipos de magenta, mas todos eles são a mesma, não muda. Se você pegar na pigmentação das ondas, os dois têm a mesma quantidade de ondas azuis e vermelhas. Então, tecnicamente, eles deveriam ser a mesma cor, mas eles não são. Porque, de acordo com a luz e com a sombra, nosso cérebro muda, mesmo sendo uma ilusão, entendeu? Eu entendi, entendi. Mesmo sendo a mesma cor, o nosso cérebro ele vai mudar para parecer que é uma cor de verdade. Mas não Sim. é. Exato, Miguel, é um rosa estranho. Só que aí é o seguinte, Paulo, a gente enxergando ele no computador, acho que ele já fica um rosa de verdade, não fica? Ah, sim, só que no. Se falando no sentido de Aristóteles é mentira, porque a gente nunca viu o É. magenta na nossa vida e ele existe. Só que só na nossa cabeça. Não, exato. Exatamente. Exatamente. Então, não, mas beleza. Dentro da questão, né, você acaba quebrando a ideia do empirismo, quando você pensa na ideia dessa questão dessa cor, né? Porém, o que a gente observa? A questão ali do empirismo é uma das diversas correntes que a filosofia vai ter ao longo do tempo, né? Faz parte da questão referente às experiências que existem dentro da sociedade, né? As experiências que existem ali ao longo do tempo, dentro do que a gente vai observar na sociedade. Então, dessa maneira, a gente observa que para eles, né, você deve ter a experiência baseada nos sentidos para você chegar a uma verdade, para você chegar a um desenvolvimento de uma determinada metodologia científica. Beleza? Ô, Paulo, aí o que que acontece? Dentro das diversas correntes filosóficas, a gente observa que sempre vai ter alguma teoria para estar contrapondo essas ideias. No caso da cor magenta, provavelmente ele vai ser um estudo depois da teoria do empirismo que vai estar contestando essa teoria, certo? Então a gente observa que é normal dentro da questão da filosofia haver essas contestações dos acontecimentos ao longo do tempo, tá? E a gente observa, falando agora um pouquinho em específico do René, né? A gente vai observar a questão referente ao Descartes e à modernidade. A gente vai observar simplesmente, né, que o racionalismo ele vai afetar a base da modernidade. E o principal representante do racionalismo vai ser o René Descartes, que vai recorrer
as considerações racionais e vai ser amparado pelos inquestionáveis princípios matemáticos. Ele vai se empenhar em estar demolindo racionalmente a totalidade das estruturas instituídas pelos séculos, né, e a divulgação de incertezas. Então a gente sempre observa toda essa questão, né, da sociedade, questão referente à totalidade das estruturas, né, instituídas pelo século passado, da divulgação e as incertezas que ali existem. A gente vai observar que a partir do momento do René Descartes, né, a gente observa simplesmente a questão referente, né, a um contexto que contava com importantes descobertas científicas. As questões da reforma religiosa, a descoberta dos novos continentes, o antigo medieval, né, o antigo medieval, tudo, né, estava sendo ameaçado ali. A gente observa que não poderia sustentar-se o novo mundo com a questão do renascimento cultural europeu. E a gente vai observar que houve inúmeras inovações descobertas que evidenciavam novas questões dentro do mundo, que evidenciavam novas formas de existir, novas coisas dentro do mundo que até então jamais tinham sido vistas. A gente vai observar simplesmente, né, que dentro dessa ideia, dentro desses acontecimentos, o Descartes, né, vai surgir a filosofia do René Descartes, vai surgir a questão do método cartesiano. A gente vai observar que de forma totalmente inquieta, ele vai fundar o racionalismo. O racionalismo está simplesmente baseado no pensamento filosófico da modernidade, né, que vai acabar se estendendo por diversas outras áreas da cultura ocidental. Tá? E a gente vai observar o seguinte: o método cartesiano, né, o método que o René Descartes coloca para estar estudando, basicamente a gente vai observar que ele vai propor 4 regras, tá, do processo de conhecimento das coisas. Quais são essas regras? A questão referente à evidência, né? Você só vai aceitar como verdadeiro aquilo que apresentar ao espírito de forma clara e distinta, de forma a evitar qualquer precipitação, né? Prevenindo juízos e mostrando a questão da clareza e da distinção, né? E também vai estar eliminando qualquer dúvida. A gente observa a questão da análise, né? Que está relacionado diretamente em você estar dividindo as dificuldades em diversas partes, em quantas partes forem necessárias para ficar mais fácil de você estar resolvendo elas. A questão referente à ordem, né? Que você vai conduzir os pensamentos por ordem, partindo, né, do conhecimento dos objetos mais simples, e mais fáceis, de forma a atingir e a estar deduzindo possivelmente o conhecimento dos compostos e complexos. E a numeração, você vai fazer revisões complexas e gerais no intuito de nada omitir dentro das questões do conhecimento, dentro da questão do racionalismo. E a gente observa, né, que a partir desse método, nós vemos que a ideia, né, de todo conhecimento deve estar passando pelo processo das regras simples e vai estar influenciando, né, a ascensão
da tradição racionalista, né? Ô Paulo, dentro de toda essa colocação aqui, a gente vai observar simplesmente que o empirismo ele acaba ficando meio de lado quando nós pensamos na questão do cartesianismo, do método cartesiano, justamente por ele estar colocando diversas formas de estudo e estar colocando a questão do raciocínio como uma das principais formas de você chegar ao conhecimento, certo? Então a gente sempre observa aqui, por exemplo, o racionalismo ele está colocando em xeque toda a questão referente ao empirismo, né? Então nós vemos essa colocação de novos acontecimentos, tá? Então, a gente sempre observa essa situação ali e novas colocações dentro da ideia do empirismo. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Não, sir. Ô, Bruno. Bruno dormiu. Não, sabe o que eu ia comentar com você? Eu chamei você em específico, né? Eu não lembro mais quem participou dessa questão. No comecinho da aula, nós olhamos Sérgio Braga, nós falávamos que era o Paulo, e ele ficou bravo, lembra? E quem que é o Sérgio Braga é o Paulo. É verdade. Né? Tá esperando Então, um ali... lanche que não vai receber. Oi? Ele tá esperando um lanche que não vai receber. Com certeza, com certeza. Mas a Nayara fez lanchinho. Ficou bonito, inclusive. Então, senhor, nem foi pegar lanche, ela mandou foto do lanche que ela fez à vontade. Verdade. Não, ela não vai faltar oportunidade para ela fazer levar lanche pra gente. Pode ficar sossegado. Ah, com certeza, né? A culpa vai ser sempre do Bruno, né? Eu não vai dar tempo. Só um minutinho, galera. Tá, então, turma. O Sérgio Braga. Sérgio Braga. Eu já vi esse nome. Eu não me lembro aonde. Gente, agora é o seguinte. Ah, vamos falar um pouquinho, né, da questão de sociologia, da vida intensa nas grandes metrópoles. Eu vou começar ela hoje e vou finalizá-la semana que vem, certo? Eu preciso achar a minha folha de chamada de vocês. Deixa eu ficar turma quase que em branco. Pode ser essa. Depois eu já passo no diário. Galera, seguinte. A gente vai observar aqui a questão da vida intensa nas metrópoles, né? Nós vamos observar que a modernidade, né, quando nós pensamos na questão da era moderna, só vou introduzir rapidinho aqui, turma, né? Só um pouquinho, então não vou nem jogar os slides. A gente vai observar simplesmente que a modernidade, né, ela traz consequências para diversas áreas da vida social, né? A gente vai observar que, inclusive, na organização nos espaços. O que vocês me falam dentro dessa questão? Dentro dessa questão, a gente vai observar o seguinte: a organização dos espaços, a organização da sociedade, quando ela passa para a era moderna, essa organização ela vai ficar completamente diferente. Se nós pensarmos nas sociedades mais medievais, nós vemos uma organização social completamente distinta. Quando nós observamos a Idade Moderna,
nós vemos também uma organização muito diferente. Nós vamos observando toda a questão do comportamento das pessoas, da organização das cidades, da organização dos modos de produção, principalmente. E a gente vai observar, né, que as alterações elas se desenvolvem justamente dentro das questões dos espaços das grandes cidades. Tá? E a gente vai observar que a interação da sociedade, né, ela vai ter grandes transformações ao longo do tempo. Os seres humanos, de certa maneira, eles vão estar ali, né, tendo relações sociais de forma mais fria, se assim a gente pode dizer. Né? Se a gente observar todas essas questões dentro da sociedade, nós vamos observar, de certa maneira, questões da sociedade aparecendo ali de forma extremamente fria, de forma a estar tendo um outro tipo de racionalização, tá? Então a gente sempre observa essa situação dentro da sociedade. Hoje, a sociedade mais complexa. E a gente observa também, né, as grandes diferenças da vida no campo para as sociedades não modernas, né? A Idade Média, tribos indígenas, tá? Dentro de diversos outros acontecimentos, as grandes diferenças sociais. Quem é o sociólogo que estuda muito essas questões? Isso vai estar relacionado diretamente ao senhor George Simmel, tá? Ele nasce em 1858 e vem a falecer em 1918. E, portanto, ele é um dos sociólogos que está mais próximo da gente, né? Só fazem aí aproximadamente cento e poucos anos que ele morreu, 102 anos que ele morreu. Então, não é assim que se escreve o Jorge dele, Paulo. É George. É Georg. Então a gente vai observar toda essa questão. Galerinha, vamos lá, deixa eu fazer a chamada. Ayla, tá aí? Alan, Eu. Arthur, Bruno, Presente. Camila, Carol, Aqui. Julinha, Letícia Vitória, Aqui. Manu, Maria Eduarda, Marconi, Maria Eduarda Tavares, Melissa, Miguel. Oi, Miguel. Nayara, Nicolas Gabriel, Paulo César Calheiros Braga Sucena. Achei que o Paulo ia ficar bravo comigo, não ficou. E a Vitória? Paulo, pelo jeito, saiu, né? Eu comentei, ele não. Ah, apareceu ali. Achei que ele ia ficar bravo que eu falei o nome dele inteiro. Galerinha, beleza? Posso encerrar a transmissão? Vocês querem tirar alguma dúvida? Vocês querem questionar alguma coisa? Tá de boaça? Professor, a tarefa que você vai passar, tem como ser só porque, tipo assim, se você pega a da internet,
fica muita coisa acumulada, entendeu? Então, tipo, dá pra... Tem outras matérias, então às vezes acumula e não dá tempo de fazer exercício da apostila. Não, eu faço da apostila, pode ficar sossegado, Bruno. Eu vou mandar uma coisinha mais light para vocês hoje, tá? Deixa eu só olhar aqui. Deixa eu ver, dentro da questão da apostila. Eu vou mandar uma coisinha bem light para vocês. Eu vou mandar a página 180, 180, 181 e a 182, né? Cara, de boa. É só 12 exercícios. A cara do céu. Ô, Nayara, você acha que eu vou fazer isso com vocês? Não, gente. Ai, senhor, por favor, né? Não, não, pode ficar sossegado. Eu tô falando tirando Não. sarro, né? É igual o Bruno falou, é bem sua cara, porque você falou assim, não vou passar tanto exercício. Eu fiquei pensando, não é tanto, é só tanto. Não, eu vou mandar. Agora falando sério, eu vou colocar no Classroom o 2 ou 3 dissertativos, tá? Da questão ali que eu expliquei, beleza? Beleza, senhor. Vou fazer uma coisinha bem light hoje, aí amanhã. Semana que vem eu pego mais pesado, fechou? Vou fazer bem light, porque eu quero que todos vocês entreguem, certo? O Bruno não precisa falar nada, que ele está sempre entregando, diversos alunos estão sempre entregando. Eu vou fazer uma coisinha extremamente light para vocês me entregarem até na quarta-feira, fechou? Tranquilo, 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 tá, gente? Fazer uma coisinha sossegada aí para vocês, beleza? Ó, muito obrigado, uma boa semana a todos, viu? Depois a aula da tia Fernanda, eu acho que é 10h15 que ela mandou no grupo, né? Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Nayara. Obrigado. Tá? Então a aula da tia Fernanda, 10h15, o Bruno confirmou ali. Aí a tia Paula manda o link para vocês. Obrigado, Ayla. Tchau. Tchau, Tchau, Nicolas. senhor. Tchau, Júlia. Obrigado. Tchau, senhor. Obrigado. Obrigada pela aula. Boa semana. Obrigado pela presença de vocês, igualmente, Carol. Obrigado. Tchau, Letícia Vitória. Até mais.